que fazia muito tempo que eu não a via, é uma pessoa muito especial para mim. É bom te ver, Dalila. Pessoal, a intenção, o Jair queria uma palestra, né, sobre governança, e eu tenho uma péssima notícia, eu não sou palestrante, então eu pedi para ser um bate-papo, que a gente conversasse um pouco sobre governança. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu acho que é o futuro das empresas, o futuro das entidades. Eu sou superintendente de uma entidade também, como vocês, né, que é uma entidade de classe, e eu acredito que esse é o futuro das entidades, né? Quando a gente pensa numa entidade somente como entidade, ela acaba passando algumas necessidades. Se a gente não começar a pensar as entidades como uma empresa, nós vamos ter dificuldades futuras. E eu acho que a governança pode ajudar muito. O que eu queria bater um papo com vocês é que isso aqui não é só para grande empresa, né? Isso aqui só serve para grande empresa. Não, a gente pode fazer algo embrionário, coisa pequena, né? Empresas pequenas, entidades pequenas. Não precisa ser tudo documentado, nada nasce grande, né? A gente precisa começar. Então, eu queria fazer isso aqui um pouquinho mais de bate-papo e a gente trocar ideias do que um monólogo aqui, só eu falando. E eu queria trocar ideia com vocês. Jair, você pode colocar, por favor, a apresentação? Eu fiz uma apresentação super simples para embasar esse bate-papo nosso, são 4 slides só, e eu quero trocar ideia com vocês em cima desses slides. Peraí, Jair, aqui. Isso, perfeito. Vamos lá, Jair. Então, Empreender Social, um programa da CIF, né, junto com o projeto Empreender. Pode passar, Jair, por favor. Para mim não passou. Isso, perfeito. Então, um conceito simples, bem simplório sobre governança, que é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre sócio, conselho, diretoria, todos os envolvidos na entidade. Né? Eu sou formado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse conceito de governança é do Instituto. Se vocês derem um Google depois, vão achar vários conceitos, mas convergindo, para uma única questão, que é um sistema de monitoramento, controle, que nós podemos fazer um novo jeito de dirigir as organizações. Mas, para isso, não é simplesmente uma ferramenta de controle ou uma ferramenta de gestão. É muito importante a gente colocar, e meus colegas aí de conselho, eu falo sempre isso nas nossas reuniões, que é muito mais uma cultura de governança do que um sistema que você vai lá, pega igual a ISO, vai lá, aplica isso, aplica aquilo que dá certo. Não, eu acredito ser muito mais um modelo. Né? Pode passar, Jair. Peter Drucker falava, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Por isso que eu acredito que a questão da governança ela é cultural. Né? Ela sai da questão de estratégia. Hoje eu quero implantar a governança. Não, é um processo de convencimento, é um processo de entendimento, de internalizar isso dentro da organização e principalmente dos envolvidos. Pode passar, Jair. Os princípios básicos da governança. Primeiro ponto importantíssimo da governança é a transparência. Sem a transparência, a gente não consegue fazer nada. Quando eu falo em transparência, eu não estou falando de transparência somente em números ou em prestação de contas. Não é isso. É transparência com toda a equipe, transparência com toda a organização. Né? Por exemplo, o Prior está aí. Quando a gente fez o processo de reestruturação do Franca Basquete, que a maioria de vocês deve conhecer, a questão de transparência ela estava intrinsecamente ligada ao sucesso do projeto. Então, quando a gente foi para o processo, a primeira coisa foi comunicar a todos os envolvidos, inclusive os jogadores, que nós não tínhamos dinheiro para pagá-los. Agora, vocês imaginam o que é comunicar 20 caras de 2,10 metros de altura, né? É um negócio complicado você falar que não vai pagar eles, né? Mas era o que a gente tinha. E a transparência, ela gera confiança. A transparência, ela gera engajamento.
Quem trabalha conosco aqui na CIF, né, o Jair e a Anaína que estão aí, sabem que a gente tenta ao máximo ser transparente. A gente apresenta, sim, os balanços para todos os colaboradores. Não significa que se deu lucro ou não, precisa dividir. O colaborador já tem o salário dele. Mas a gente fica com vergonha de falar que deu lucro, nossa, não posso deixar ninguém saber, porque se souber, eles vão pedir aumento. Gente, não tem nada disso. Gera confiança, gera engajamento. Né? No Franca Basquete, a gente publica os jornais, o balanço nos jornais. Nossa, mas vai ver se está sobrando dinheiro ou não. Não tem problema. Garanto para vocês que dinheiro lá é o que não sobra. Mas não tem problema, como nas entidades também, aqui também não, na CIF, ou como qualquer outra entidade sem fins lucrativos. Mas é importante isso, porque você gera engajamento da equipe, engajamento dos envolvidos, né? Equidade, esse é um ponto muito importante. Quando a gente trata de entidade, diferente às vezes de empresa privada, mas isso, a governança aplicada também faz isso, todos os sócios são tratados de formas iguais. Né? Nós não temos um sócio, esse aqui tem mais cotas, esse aqui tem menos cota, não interessa. Sócio é sócio, contribuinte é contribuinte. Todos têm que ter a mesma prerrogativa de voto, de participação e de tudo. Esses dias eu estava analisando o estatuto a pedido de um amigo de uma associação comercial. Lá eles têm um tipo de associado que não tem direito de votar nem ser votado. Isso não existe, gente. Ou o cara é sócio ou não sócio. Não, mas ele não paga mensalidade. Bom, então ele não é sócio se ele não paga mensalidade. Né? Então, tem um que paga e tem um que não paga. Então, por quê? Todos têm que pagar iguais. Por exemplo, na CIF, hoje não tem nenhum sócio que não paga mensalidade. Tem diferença de mensalidade por tamanho de empresa, mas não tem nenhum associado que não pague. E não tem nenhum associado que não tem os mesmos direitos dos outros. E essa equidade a gente tem que levar para os órgãos de gestão também, né? Esse direito a voto num conselho, direito à participação num conselho ou numa diretoria. Se a gente quer o engajamento e a governança serve para engajar as pessoas, nós temos que dar voz e voto para todo mundo. Então, isso gera envolvimento das pessoas. Né? Não gera somente engajamento, gera envolvimento. Ela vai envolver, ela vai se sentir parte. Eu tenho falado muito na CIF, que o associado tem que ter o sentimento de pertencimento. Ele tem que se sentir parte da associação, ele tem que pertencer à associação. Isso aqui é dele, não é nosso. Né? A gente trabalha, nós somos responsáveis por gerir um negócio que não é nosso, como vocês nas entidades. Né? As entidades não são de vocês, vocês estão lá gerindo as entidades. Prestação de contas, terceiro item nosso. Não existe governança sem prestação de contas. Que envolve um pouco a transparência também, né? Quando a gente fala, não, eu toco isso aqui, eu pego, faço as contas e tal, e pago os bancos, você tem que prestar conta para alguém, né? Nem que seja um conselho de amigo, mas você tem que prestar conta para alguém. Né? Quando a gente fala em empresas, no curso que eu fiz, tinha um cara que falava, nossa, mas minha empresa é pequenininha. Ele falou, não tem problema, chama o vizinho, o tio, tia, cria um conselho, presta conta para eles, esse exercício faz bem para quem está na gestão. Prestar conta, você olha para trás, você vê o que você fez, você olha e pensa no que você pode fazer, onde você pode melhorar. Quem presta conta, e a gente faz isso aqui praticamente diariamente, fizemos hoje, o Prior até faz parte do nosso conselho fiscal, fizemos uma prestação de contas hoje, você tem que estudar para você fazer prestação de conta. Isso faz bem para o negócio, faz bem para a gestão. Né? Então, a prestação de contas não só uma coisa estatutária, ela tem que ser algo que esteja dentro das pessoas. Né? Eu costumo brincar com os colaboradores e falar, gente, pode tomar decisão? Pode, aqui todo mundo tem liberdade, mas compartilha com alguém, para depois você poder explicar o porquê que você fez aquilo ou não. Né? A responsabilidade corporativa. Né? Quando a gente fala que a gente é gestor de uma entidade e essa entidade não é nossa, nós temos que fazer o que a entidade precisa, não o que a gente quer fazer. Eu não gosto daquele fulano, não interessa, mas um fulano você precisa ter relacionamento com ele? Preciso. A entidade precisa? Precisa, então precisa ser feito. Nós somos passageiros na entidade, nós temos que preservar as entidades, né? Quando aqui no nosso estatuto a gente tem isso muito sério, que é a questão de participação política. Manifestação política de qualquer de gênero que seja, né? Se é prefeito, se é apoio a prefeito, a deputado, quem quer que seja, a gente não pode apoiar. Isso é muito sério,
porque a gente passa, mas a entidade fica. Independente de quem ganha ou não, nós temos que preservar as entidades. Quando uma instituição se dispõe com outra pessoalmente, quem perde é a entidade. Sempre quem paga é a entidade. Isso é muito ruim, porque o nosso trabalho de responsabilidade corporativa é fazer com que essa entidade seja mais perene possível. Nós não queremos que essa entidade acabe quando a gente saia da entidade por algum motivo, né? Mas eu tenho certeza que isso acontece nas entidades de vocês, ou só na CIF, não sei. Mas o grande fator da responsabilidade corporativa é a tal da vaidade, né? Eu suponho que nas entidades de vocês também possa ter um pouco de vaidade, de alguém que quer sair na foto mais que o outro, que alguém quer aparecer mais que o outro. Isso é responsabilidade corporativa. O nosso presidente hoje do Franca Basquete sempre fala uma frase que é muito interessante. Ele fala: o Franca Basquete só deu certo porque ninguém quis cortar a fita. Porque geralmente quem corta a fita é quem quer aparecer, né? Eu não estou falando que isso não precisa ter, tá, gente? Eu não quero. Eu acho que faz parte do processo. Mas quando isso sobrepõe as intenções da entidade, prejudica a entidade. Porque vocês, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, são abnegados, tomando conta de uma entidade sem fins lucrativos. Na maioria delas, não recebe absolutamente nada para tocar isso. E muita gente usa isso para benefício próprio. E vocês estão aqui querendo a perenidade das entidades, sem vaidade, sem querer aparecer, e sim por um ideal, por um propósito, né? Responsabilidade corporativa também fala-se muito propósito, né? Eu costumo brincar com a equipe da CIF que você tem que trabalhar na CIF por opção, não por falta de opção. Você tem que acreditar no propósito nosso. Se não acreditar no propósito, é melhor não vir, nem pelo salário, nem por nada. É melhor não vir. Então, as entidades têm que ter propósito. A descentralização de decisão. Eu tinha colocado descentralização de poder, achei que ia ficar muito pesado, eu pedi para o Jair mudar para mim. Mas a descentralização é o seguinte: muitos clubes brasileiros, principalmente de esporte, existem uns abnegados. Quando esses abnegados morrem, acaba o clube. E a função da governança é justamente isso: tirar essa centralização de pessoas, engajar mais pessoas, para que, se um dia essa pessoa faltar por um ou por outro motivo, ela não quiser mais estar à frente da entidade, essa entidade continua. Só que geralmente só pensa isso quando esse cara morre, né? Quando esse personagem morre. Ou morre fisicamente, ou morre para a entidade, né? Não sei, abandonou a entidade ou foi fazer outra coisa. Nós precisamos criar sucessão, né? Nós precisamos criar um engajamento de outras pessoas para, quando nós não estivermos à frente, ter outras pessoas participando. E a descentralização da decisão, eu costumo falar o seguinte: quando uma pessoa toma uma decisão sozinha, se ela acertar, é uma maravilha, mas se ela errar, quem paga é a entidade. Quando a gente compartilha essa decisão, pode ter certeza que essa decisão ela é muito mais assertiva. E quando a gente erra todo mundo junto. E quando você vai dar, uma decisão onde todos participam, essa decisão, ela, além de ser mais assertiva, ela é mais prudente. E se der alguma coisa de errado, está todo mundo no mesmo barco. Isso é o mais importante, né? Porque ninguém pode falar mal, que todo mundo participou da decisão. Então, essa descentralização de decisão é para evitar erro, mitigar erro. Jair, pode passar, por favor. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da estrutura. O Jair, a gente colocou aquele slide que tem aquele círculo? Colocou, né? Acho que sim. Vamos falar um pouquinho mais ou menos como deve funcionar uma governança. Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? São sócios, todos os envolvidos, todos os contribuintes, todos que de alguma maneira são sócio da entidade. Então, é importante nós termos essa Assembleia Geral formalizada. Só um segundo, gente, que meu computador travou. Marcelo, eu coloquei sim, viu? Se estiver me ouvindo. Agora voltou, já. Pronto, voltou agora. Então, a Assembleia Geral representa todos os associados. Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não é obrigatório no modelo de gestão
de governança corporativa. Na verdade, quando a entidade é muito grande e tem dificuldade em se reunir com a Assembleia Geral, cria-se um conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo é uma representação da Assembleia. É simplesmente isso. Quando a entidade tem uma estrutura de governança mais aplicável, eu posso falar, por exemplo, a CRED-ACIF, né, que é a qual eu participo, o Valdir também conosco lá. Nós não temos conselho, mas a gente tem a Assembleia Geral e é grande. Mas a entidade está mais madura. Por exemplo, a ACIF tem conselho deliberativo, é algo que já vem de mais tempo conosco. Então, existe o conselho deliberativo, mas isso é totalmente normal. E a diretoria executiva? A diretoria executiva é quem executa de fato, quem está no dia a dia, né? Quem está na lida ali, e geralmente a diretoria executiva são executivos remunerados. Isso eu acho que é o mais importante da gente conversar. Quando a gente fala de assembleia, óbvio, não são remunerados, são sócios, talvez uma possível divisão de lucro, eles participam. Conselho deliberativo, sem remuneração nenhuma. Conselho de administração pode, sim ou não, ter remuneração, que a gente chama de cédula de presença. Na verdade, eles são remunerados por participação em conselho. Então, se ele vai na reunião, ele tem uma cédula de presença que é definido pela Assembleia Geral. E a diretoria executiva são sempre remunerados, a qual o Conselho de Administração contrata essa diretoria. O mais importante do Conselho de Administração, as decisões são decisões colegiadas. O presidente não tem autoridade para tomar uma decisão. A gente chama o presidente do chairman, né? O chefe da cadeira. Na verdade, ele organiza a reunião, ele articula a reunião, ele faz todos pensarem no mesmo sentido e depois abre para votação. Aí precisa de um ato formal de votação. Então vamos lá. A Assembleia Geral, todos os associados. Conselho Deliberativo, uma parte que representa a Assembleia, mas não é um órgão obrigatório na governança. Conselho de Administração é um órgão obrigatório da governança. O Conselho de Administração é quem vai dar as diretrizes da entidade. Ele que vai falar o seguinte: nós vamos por aqui ou vamos por ali. Ele que vai dar os rumos. A Assembleia vai dar uma visão muito macro, mas o Conselho de Administração é o que vai dar o norte. E a diretoria executiva é quem vai executar. A diretoria executiva está lá para executar exatamente as diretrizes que o Conselho de Administração determinar. Então, só para a gente fazer a escadinha, a Assembleia Geral, o órgão máximo, ok? O Conselho de Administração, abaixo da Assembleia, seguem as coordenadas da Assembleia. E a diretoria executiva, abaixo do Conselho de Administração, e segue as determinações do Conselho de Administração. Ok? Jair, podemos passar. Órgãos de fiscalização. Esses, alguns são obrigatórios. O comitê de auditoria são conselheiros que montam um comitê à parte. Você pode ter comitê de tudo, comitê de tecnologia, comitê de desenvolvimento, comitê do que você quiser. Mas é recomendado que se tenha um comitê de auditoria, formados por conselheiros ou conselheiros independentes, que são contratados à parte, e a exigência é que tenha, no mínimo, um conselheiro da área contábil. Isso é estatutário, vocês podem ou não colocar isso no estatuto de vocês. Pessoal, estou olhando para baixo que eu fiz uma colinha aqui, senão eu esqueço tudo que eu tenho que falar. Conselho Fiscal, esse é obrigatório a ter numa governança. O Conselho Fiscal, ele serve para validar as contas e as movimentações da diretoria e do Conselho de Administração. É um órgão que se reporta direto à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, mas são normalmente reportados direto à Assembleia Geral. É o que dá segurança para a Assembleia que todas as movimentações contábeis estão de acordo com as normas contábeis da entidade. O Conselho Fiscal, ele não tem, digamos assim, ingerência na administração. Ele valida ou não os atos contábeis e as movimentações se estão de acordo com as atividades da entidade. E a auditoria independente é recomendado, e aí depende, eu falo para vocês, depende muito do caixa da entidade, porque é algo que não é tão barato, mas é uma auditoria que você contrata independente para validar as contas.
pode ser uma exigência da Assembleia ou pode ser uma opção do Conselho de Administração para dar mais segurança ao Conselho de Administração. Ok? Pode passar, já. Isso aqui que eu queria passar para vocês. Ô, Jader, se você puder ir, por favor, com o seu mouse aí para mostrar. Então, a regulamentação, que é o meio ambiente, né, que é o círculo preto que está por fora. A regulamentação e as partes interessadas é quem está aí no meio. E vamos lá, vamos enxergar sócios. Quem são os sócios? Assembleia Geral. A Assembleia Geral elege o Conselho de Administração e um órgão anexo, que é o Conselho Fiscal, que está aqui do ladinho, já, do outro. Isso, Conselho de Administração, não, Conselho Fiscal, do outro, já, isso. Então, Conselho de Administração e Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral. A auditoria independente, a auditoria interna deve responsabilidade, deve obediência, digamos assim, né, reporta ao Comitê de Auditoria. Caso não haja Comitê de Auditoria, o C.auditoria, Jair, caso não tenha o Comitê de Auditoria, se reporta direto ao Conselho de Administração, ok? Então, eles podem ou não ter o Comitê de Auditoria. E aí, a gente vai, como eu falei para vocês, pode ter comitê de várias coisas. Comitê de inovação, comitê de tecnologia, comitê de... não sei. Aí depende de cada segmento, né? O comitê de, por exemplo, numa cooperativa médica, comitê técnico médico, comitê de hospital, não sei, pode ter vários de cada área. E aí, o Conselho de Administração elege o diretor-presidente, aí passa a ser a diretoria administrativa, executiva já. O diretor-presidente e outros diretores. Podem ter quantos diretores quiser, né? Pode ter o diretor-presidente, o financeiro e o administrativo, ou diretor financeiro, ou diretor-presidente, diretor técnico e diretor de negócios. Aí cada entidade pode ter o seu modelo de governança. Pode passar, Fred. Uma coisa muito importante para a gente conversar é a formalização. A formalização de cada entidade. Isso vale para todo mundo, não só em governança, tá? Eu quis colocar isso aqui, porque essa é uma orientação que eu dou a todas as associações comerciais da nossa região aqui que conversam conosco. É importantíssimo, gente. Isso é para respaldo de vocês, que são dirigentes de associação comercial. Dirigentes de entidades. Nós precisamos verificar se os nossos estatutos estão todos registrados, todos com as datas corretas de convocação, de eleição do conselho, de prestação de contas. Isso é uma segurança para vocês. Eu estou tentando puxar na memória aqui, porque existe um seguro que você faz para conselheiro de administração. Depois eu me lembro aqui e passo para vocês. Nós podemos ter um estatuto que se remete ao regimento interno. O regimento interno não é obrigatório, o estatuto sim, o regimento interno não é obrigatório. Por exemplo, a CIF não tem regimento interno. A gente trabalha tudo com base no estatuto. O que é o estatuto? O estatuto é a lei macro da entidade. Se você precisar de alguma minúcia, você pode colocar no regimento, desde que aprovado pela Assembleia. Você não pode fazer um regimento da sua cabeça e começar a colocar. Se você for registrar o regimento, tem que ter uma ata de reunião com a Assembleia Geral. Tá? E essa Assembleia Geral é o que vai dar validade a esse regimento. E o estatuto também tem que ser feito em Assembleia Geral. Nós precisamos verificar nas entidades as convocações. Por exemplo, o estatuto reza que a diretoria executiva tem que se reunir uma vez por mês. Tá bom, tá fazendo convocação, de acordo com o que está lá no estatuto? Está fazendo ata de reunião? Está sendo registrado isso? As publicações que exigem o estatuto, publicações estatutárias, estão sendo cumpridas? E aí, eu estou falando para vocês, porque isso é uma segurança para a gestão. Caso você não faça isso, mais tarde você pode ser acionado por esse motivo. Então é importante, o estatuto está lá. Se o estatuto tem alguma coisa inviável de fazer, muda o estatuto. Não deixe de fazer algo que está lá, porque o estatuto que está lá ele foi aprovado em Assembleia. Ele é, sim, a lei de vocês, né? A lei nossa. Né? Eu sou um apaixonado por estatuto, eu gosto de ler estatuto, porque eu acho que tem muita coisa para a gente aprender nos estatutos todos. Eu gosto muito de ler estatuto. Leio estatuto até de associação que eu não preciso, mas eu gosto de ler.
porque lá a gente aprende muito e aprende a lei que a gente tem que seguir dentro da entidade. Então, o que eu pediria para vocês? Dá uma verificada, talvez todos já tenham verificado isso, mas dá uma verificada se as convocações estão feitas de acordo no estatuto, se as atas de reuniões estão sendo registradas, se todas as publicações exigidas pelo estatuto estão sendo cumpridas. Por exemplo, precisa convocar a Assembleia Geral com 10 dias de antecedência e publicar em jornal local. Está fazendo? Não está. Não tem mais jornal local. Tem outro lugar para a gente fazer. Por exemplo, as nossas aqui na CIF. Tem que ser em jornal local e afixado na sede da entidade. Bom, então, como não tem jornal, a gente bota aqui na sede fixa. Mas a gente também faz publicação nos jornais online, que a gente considera que é o equivalente ao jornal local impresso. Estamos mudando o estatuto para dar essa prerrogativa do online. Né? Por exemplo, o nosso estatuto não prevê reuniões online de aprovação de contas, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa se adaptar a isso. Então, talvez essas adaptações simples que a gente possa fazer. Me coloco, Jair, totalmente à disposição das entidades, se eu puder contribuir de alguma maneira, passar um olho nos estatutos, para ver se está tudo ok e tal, estou à disposição, é só me falar, me dá um prazinho que eu leio o estatuto, vejo se está ok. O novo Código Civil, novo não, né? Mas o Código Civil de 2004 exigiu algumas coisas. Então, se o seu estatuto é antes de 2004, precisa dar uma olhada nele para saber se está, né? Nós temos o expert aqui em estatuto, o Prior está aí, né? O Sérgio Canavês entende muito disso também. Então, esse pessoal pode dar uma olhada e nos ajudar também nessa questão estatutária. Eu acho, se não me engano, é o último, Jaider, esse slide. Eu falo muito, falo super rápido, é um assunto que eu adoro, mas eu queria deixar mais para a gente bater papo, falar no modo geral, do que ficar aqui fazendo palestra, um monólogo, que eu não sou professor, então eu gosto de bater papo. Quis dar uma geralzona do que é governança para vocês. Governança é descentralização do poder. Governança é perenidade das entidades. Essa é a função primordial das entidades. A gente vai passar e as entidades precisam continuar de alguma maneira. E muito importante que a governança traz, ela traz uma sucessão também. Uma sucessão. A gente fala só em sucessão familiar, né? A gente esquece que, às vezes, a família não quer tomar conta da empresa, ou da entidade, ou de qualquer lugar. Ninguém falou que precisa ser sucessão familiar. Você pode pegar uma empresa que o filho não quer, tá bom, põe um executivo lá, e o filho, quando o fundador morreu, o filho continua recebendo dividendos. Deixa alguém tocar. Né? A gente precisa preservar mais as empresas. E a gente mora numa cidade que nós estamos indo para a terceira ou quarta geração, onde ser sapateiro era vergonha, né? Então os filhos não querem mais ser sapateiros. E os donos de fábrica de sapato não tem quem colocar para tomar conta, né? Muitos ensinaram para os filhos: não, vai estudar, senão você vai passar o resto da vida numa fábrica. E quem disse que isso é vergonha, né? Se pôde pagar o estudo do filho é porque tinha fábrica. Então, nós estamos passando em Franca por uma crise de governança, uma crise de sucessão, que a gente está vendo as empresas mais antigas fecharem porque não tem quem toque. Né? E o dono fala: não, o dia que eu morrer, fecha e tudo bem. Não, são famílias que dependem daquilo, são pessoas que deram sua vida aquilo, deixa alguém tocar. É geração de emprego. Né? Agora, falando especificamente de entidade, eu queria pedir para vocês uma coisa que acho que o Prior continua aí na sala, a gente fala muito no Franca Basquete e na Crédit Cif também. Não sejamos abnegados, principalmente no basquete, não sejamos abnegados que quando a gente passar, a entidade morra. Muita gente depende das entidades que a gente toca, muita gente é apaixonado nas entidades que a gente toca, né? Muita gente queria ter a oportunidade de participar de alguma maneira. Então, assim, eu queria fazer esse desafio a vocês, né? Vamos deixar as pessoas também participarem de alguma maneira. Acontece muito aqui, acontece muito, tenho certeza, nas entidades de vocês. Se eu largar, ninguém toca. Se eu largar, não tem ninguém para assumir. Será que talvez a culpa não seja nossa de não estar engajando alguém, de não estar convidando um amigo? Falou: vamos numa reunião comigo, vamos bater um papo, vamos levar essa entidade, vem aqui conhecer, né?
O Valdir escreveu: muito mais que crise financeira, é a crise de sucessão. Concordo plenamente, Valdir, concordo plenamente com você. Eu acho que Franca, mas eu acho que o Brasil, né, muita gente, eu falo pelo meu pai, né, meu pai é aposentado, ele falou, pô, não me preparei para me aposentar, né, a gente não se prepara para deixar as coisas para os outros, né, a gente acha que se a gente não tiver à frente, ninguém sabe tocar. A gente tem muita gente boa no mercado, muita gente boa querendo ajudar. Eu acho que a crise de sucessão, acho que o Valdir foi muito feliz, muito mais do que financeira, muito mais do que tecnológica, muito mais do que modernização do sapato, muito mais do que commodity que a gente vende, é uma crise de sucessão, porque a sucessão traz a inovação, vem outra cabeça. A gente falava muito no curso o seguinte: talvez o CEO que chegou até agora, a empresa aqui, não seja o CEO que vai levar a empresa por mais 20 anos. Né? Esse CEO serviu para trazer a empresa aqui, mas os próximos 20 anos serão outros desafios. Né? Então, será que não está na hora da gente convidar mais gente para participar? Mas não é convidar, ou vai numa reunião. Não, engaja, vem ver o que trabalho lindo que a gente faz. As entidades aqui fazem trabalhos maravilhosos. Eu acho que dar a oportunidade para outras pessoas participarem, eu sei que é difícil, eu sei que vocês vão falar, se eu chamar, ninguém vem, se eu convocar uma reunião, ninguém vem, eu faço café da manhã, ninguém vem, eu dou pão de queijo, ninguém vem. Aqui também é assim, gente. A CIF tem 76 anos, né? Ela hoje é talvez uma média entidade, digamos assim, mas um dia ela foi pequena, bem pequenininha, começou com 12 empresários. Né? Se você pegar a ata de fundação, 12 empresários assinaram a ata de fundação. Então, eu queria fazer o desafio de vocês de fazer uma força de engajar mais pessoas, de alguma maneira. Se todo mundo falar que não tem tempo, todas as entidades vão morrer. Nós precisamos, sim, dedicar parte do nosso tempo para entidades e contribuir para o nosso meio. Se a gente não transformar o nosso meio, ninguém vai transformar. Então, esse desafio que eu queria fechar em minha fala com vocês e a gente bater um papo, escutar um pouco de pergunta ou algo que eu possa ajudar, para a gente falar de como engajar as pessoas, como trazer pessoas novas para nos ajudar, para ajudar a compartilhar, para ajudar a buscar recurso, que eu sei que é uma das coisas mais difíceis, para ajudar a buscar inovação de como trazer mais gente, de como trazer mais dinheiro. Né? Não vamos falar uma coisa utópica, né? A gente, não, tá tudo bem. Não, todo mundo passa falta de dinheiro, nós também aqui passamos. É importante esse engajamento até para trazer mais pessoas para contribuir. E não contribuir financeiramente, contribuir com ideia. Quando a pessoa pode contribuir com ideia e ver a ideia dela aplicada, e ver que ele está participando, e ver que ele pode contribuir, ele se engaja. E o resto é consequência de tudo isso que ele vai participar. Então, a governança, para fazer um resumo geral, serve para descentralizar não só o poder, como as responsabilidades, engajar as pessoas, dar transparência, trazer inovação, né? Falando dos pilares, né? Transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, tentando ao máximo deixar as vaidades de lado e a descentralização das atitudes. Esse eu acho que são os pilares fundamentais para a governança. Pessoal, era mais ou menos o que eu queria falar para vocês. Falei com o Jaider que meia horinha eu falava para não ocupar muito tempo de vocês e deixaria 20 minutos ou 30 minutos, ou quanto tempo vocês acharem necessário para a gente bater um papo. Na verdade, é só uma pincelada. Se vocês acharem interessante, eu posso trazer mais material da próxima vez, a gente conversar mais. Se for para falar de governança, Jaider, pode me chamar todo dia que eu venho. Obrigado, Marcelo. O Paulo, da Crediacif, pediu a palavra. Levantou a mão aqui. Quer falar, Paulo? Conhecendo o Paulo, do jeito que eu conheço, eu acho que ele apertou errado, já. Mas tudo bem, vamos deixar aberto caso ele queira falar. O Paulo é nosso diretor administrativo da Crediacif, competentíssimo profissional, trabalha conosco lá. E eu vi que o Zé Alexandre entrou também, é o presidente do Conselho de Administração da Cicobi Crediacif. Eu vi que o Jean está aí também. Jean, é um prazer te ver. Me mandou um WhatsApp ontem, queria participar. Jean, se for fazer pergunta, combina comigo antes, tá, Jean? Como diria o Faustão. Marcelo. Parabéns aí, cara. Obrigado, show de bola. Como diria o Faustão, só fera, né?
Tem a turma aí. Eu fico até constrangido de fazer um bate-papo com esse pessoal, que eles sabem muito mais do que eu. Pô. E o Jair, intuito, Alô? você coordena, o microfone do Zé está aberto, tem que fechar aí, que o Zé não é muito, o Zé não é muito afeito à tecnologia, tem que ajudar ele aí. Marcelo, Oi, Edna, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Eu estou aqui hoje representando, junto com o nosso gestor Lécio, a Amajá, e também sou presidente da ABAC, que é uma associação das administradoras de consórcio, assim como a CIF, né? E coordeno também como diretora do consórcio Luiza. Então, eu gostaria de te parabenizar da sua apresentação, que foi muito simples, muito coerente, e trouxe para nós o que mais importa, né? Que é falar, fazer o que fala, seja na associação, seja na empresa, ter o compromisso com a transparência em qualquer lugar que nós tivermos. E eu vejo que o que você está pedindo para nós, seja associados ou seja do empreender social, é o que nós podemos fazer para envolver mais pessoas, porque principalmente nas associações, você vai fazer uma reunião de conselho e é uma luta para levar os conselheiros. E assim, a profissionalização talvez seja a nossa equação, a CIF e o empreender social, é como é que nós podemos fazer das nossas associações autossustentáveis. Sabe, talvez seja uma equação que a CIF possa nos ajudar, porque hoje nós temos muitas oportunidades, mas o bate-papo entre associações, mesmo que não tenha fins lucrativos, mas precisa de dinheiro para sobrevivência. Nós não precisamos de fins lucrativos para investir, para comprar carro, mas precisa de dinheiro para pagar aluguel, para comprar comida, para pagar salário. Então, ela tem que ter um caixa assim, sabe? Eu acho que é uma equação nossa, de todos nós, pensarmos juntos nisso. Como é que nós podemos tornar as instituições sem fins lucrativos, mas tendo caixa? E é isso, parabéns pela iniciativa, tá? Edna, obrigado pela sua participação. Na verdade, o grande mentor meu em governança corporativa é o Carlos Renato Donzelli, que participa com vocês na MTG, né, que faz parte do grupo, né, e eu sou apaixonado pela governança por causa dele. Ele me fez o bichinho me picar. Mas eu acho que é isso, Edna. Uma pessoa louvável. Gosto muito do Carlos. Ele é espetacular e também é meu guru disso, ele que me ensina muito. Eu tive a honra de escrever o livro junto com ele, né? A Gestão Também Ganha Jogo. Mas eu acho que você falou uma questão que é muito importante, né? Por natureza jurídica, nós somos sem fins lucrativos. Mas é só no papel. Nós precisamos dar lucro, sim, porque senão a gente não consegue crescer, não consegue investir, não consegue melhorar o serviço, não consegue contratar bons profissionais. E eu acho que esse desafio de recurso, eu acho que é o desafio inerente a todos, mas, e eu gostei muito da sua provocação, o seguinte, a gente fica sempre no estigma do seguinte, para quem que nós vamos pedir dinheiro? Para quem que nós vamos... E por que não criar produtos, criar serviços, criar alternativas para a gente buscar esse recurso? O recurso é escasso para todos, ele é muito pouco para muita gente, né? Na verdade, as entidades, principalmente vocês, fazem um trabalho que deveria ser do poder público, né? Mas não vamos fazer muito juízo de valor nisso, senão nós vamos ficar um mês aqui conversando e não vamos chegar a uma conclusão. Mas buscar recurso, eu acho que é o grande desafio, né? E talvez, aí é uma visão um pouco pessoal, talvez eu acho que chegou a hora da gente criar algumas alternativas que não seja a benemerência, né? Que não seja a doação, que não seja... Talvez criar produtos, criar serviço de alguma maneira que nós pudéssemos encontrar esse recurso e de forma recorrente. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Você hoje vai lá, vem aqui na CIF, pede doação, tá bom, dou lá R$1.000. Mês que vem você tem que vir aqui de novo porque deu outro problema, você vai precisar. Não, a gente precisa de receita recorrente. As contas não chegam no mês só, né? Então a gente precisa criar uma maneira dessa recorrência financeira para as entidades.
Porque, pô, eu entendo vocês também, né? Aqui a gente também passa isso. Mas fechar o mês não sabendo como é que vai abrir o próximo, né? Se vai ter dinheiro para pagar luz, funcionário, ninguém dá conta. Aí a gente correndo atrás do dinheiro, não é o dinheiro correndo atrás da gente, né? Há uma inversão de valores, né? Não é o dinheiro trabalhando para a gente trabalhando por dinheiro, e a gente não consegue pensar em outras coisas. Talvez uma inovação, talvez algo diferente. Então, acho que esse é um grande desafio, viu, Edna? Acho que o Donzelli pode nos ajudar bastante. Já deixo aqui, Jair, seria um cara fantástico para bater um papo com a turma toda. Me convida que eu quero escutar ele falar, que eu acho que ele é muito bacana. E ele pode também trazer alternativas, ele tem uma visão muito aberta do que é o mercado. Ele provoca muito, e eu penso que aí, já que os organizadores, né, poderiam pensar, e eu não tenho problema nenhum de fazer esse convite para ele, se for necessário, tá? Então, acho que o Jaiter aí tem um bom contato com o Lécio, é só ele passar, me falar, e eu já trato com ele, porque eu acho que essa provocação é muito importante, porque as instituições, elas, sem fins lucrativos, elas nasceram de uma caridade, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de entender que para fazer caridade também precisa de dinheiro. Então, passar o chapéu é uma caridade, mas é muito difícil para os administradores, para os conselheiros, porque nem todo dia tem alguém para colocar alguma moeda no chapéu. Sabe? E na maioria das vezes, né, Edna, na maioria das vezes, desculpa te cortar, são voluntários, né? Tem outras coisas para fazer, tem outros afazeres, precisam pagar a conta de casa, né? Precisam botar dinheiro dentro de casa, né? Exatamente. Então, eu penso que a união de forças, seja do comércio, da indústria e das associações, é que pode trazer um resultado melhor para todo o sistema, tá? Esse ecossistema, na verdade, tá? Ô, Jaider, eu queria te dar um desafio aí de você organizar, talvez fazer um brainstorm aí com as entidades ou com o nosso grupo executivo aqui, chamar o Donzelli, chamar uma turma aí, o Prior também, que participa conosco, e fazer um brainstorm aí de como conseguir recurso recorrente para as entidades. Né? Talvez a gente faça um bate-papo aqui, me coloco à disposição, Edna, e eu acho, e tenho certeza que o Donzelli também, o Jean, que é consultor de empresa, nós fazemos uma força-tarefa aí pro bono, todo mundo, ninguém vai ganhar nada com isso. Sim, eu também estou à disposição, tá? Só me falarem. A gente fazer eu acho que há parcerias que podem dar certo. As empresas talvez precisam de uma mão de obra que as associações têm condição de servir, e essa troca vai fazer com que todos nós cresçamos juntos. Fantástico. Eu vou dar um exemplo assim bem básico. Nós participamos da implementação do Observatório Social, que é uma entidade de controle social, né, de gastos públicos e tudo mais. E uma das parceiras era a OAB. Ela falou, pô, mas eu não tenho dinheiro para dar. Eu falei, você tem estudante que você pode me oferecer, né, as faculdades? Desculpa, a OAB não, as faculdades. Você tem estudantes que podem fazer estágio conosco, e você dá o estágio aí como para contar aí na grade curricular. Falou, pô, tenho. Então, não é dinheiro, é mão de obra, que é o que a gente também às vezes precisa, né? Mas aí a faculdade já se engajou no Observatório Social. Então, isso é importante, ganha todo mundo, né? Quando a gente participa de outra entidade. E eu falo o seguinte, Edna, na maioria, aí é uma frase da sua colega aí, não sei como é que é no consórcio, mas da Luiz Helena. Ela fala o seguinte... Minha presidente. Sua presidente. Ela fala o seguinte, quando a gente estava no basquete, o Prior vai lembrar dessa história. Até um pouquinho antes do Prior, estava eu e o Donzelli, e nós precisávamos de 5 milhões de reais. 5 milhões. Está no livro essa história. Aí chegamos para ela, Luiz Helena, nós precisamos aqui de 5 milhões de reais, senão não vai dar certo. Ela virou, não, o dinheiro é fácil. Eu falei, 5 milhões? Ela falou, o dinheiro é fácil. Eu quero ver vocês conseguirem o engajamento das pessoas. A hora que vocês engajarem a cidade inteira, eu arrumo 5 milhões. E aí aconteceu tudo que aconteceu, que todos puderam acompanhar. E se não acompanharam, lê o livro que está lá. Mas ela falou, o dinheiro é fácil. Se você tiver engajamento, não estou querendo ser simplório em relação ao recurso, não é isso. Mas o mais difícil
é conseguir, de fato, engajar as pessoas. Engajar, envolver as pessoas, conseguir com que elas estejam nas reuniões. Às vezes, reunião, e aqui é uma sugestão de governança, com pautas concretas. Se mandar, vem numa reunião, tá bom, vem numa reunião que a pauta é essa, é aquela, pautas temáticas. Faz uma pauta temática. Hoje nós vamos discutir inovação na nossa entidade. Hoje nós vamos discutir como cada um pode contribuir mais. O envio da pauta com antecedência ela é primordial. Às vezes a gente passa por cima de algumas formalizações, de algumas formalizações. Detalhes. Né? De algumas coisas chatas. Pô, tem que mandar a pauta antes? Tem que mandar, porque o cara tem que estudar antes de ir. Né? Não pode chegar perdido. Meus colegas aí da Crediacif estão aqui, eles mandam a pauta e o material antes, porque a gente tem que chegar no dia estudado, já tem que ter lido o material. Porque lá na hora é uma apresentação básica do que está no material. Não posso fazer uma pergunta do que está no material. Falar, pô, que conselheiro é esse? Você nem leu o material. Então, assim, porque é importante, o recomendado da ata de reunião que fez, no máximo em 24 horas no e-mail de todo mundo. 24 horas, que é para a pessoa não perder o que foi falado no dia anterior. É difícil cumprir? É difícil. Nas entidades a gente vê. Mas são formalidades que trazem profissionalismo, que você pode achar que não, mas traz resultado. E você vai ver esse resultado sem fazer muito esforço. Muito bom, Marcelo. Marcelo, tem uma pergunta do Sérgio Canavês. Você quer que eu leia para você? Vai lá. Parabéns, Marcelo. Como você vê a aplicação na governança, principalmente na sucessão, aplicada nas pessoas jurídicas familiares? Sérgio, é o seguinte, quando a gente fala de sucessão familiar, nós temos vários, principalmente conflitos familiares. Quando a gente leva só para o lado de administração, nós não conseguimos. Então, por exemplo, você tem o pai e 2 filhas. As 2 filhas trabalham na empresa. Então, o pai, o patriarca, criou a empresa, as 2 trabalham. Tem salário ou não tem? Participam do conselho ou não participam? São casadas ou não são? Os agregados participam ou não participam? Então, assim, a gente precisa fazer uma análise completa. Mas o mais importante, que na minha visão, eu tenho é definir funções e definir atribuições a cada cargo. Se o pai é o presidente, uma das filhas é o comercial e a outra é o administrativo, está feita a governança. Mas precisa estar explícito, precisa estar explicado e precisa, de preferência, estar escrito. Agora, vamos supor que uma filha trabalha e a outra não. Tá, mas a outra tem direito. Não. Tem direito se o pai morrer. Se o pai está vivo e ativo, quem tem direito é quem trabalha. Ah, mas existe um acordo. Bom, esse acordo tem que estar escrito. Então, precisa fazer uma análise geral. Eu acredito que quando as pessoas trabalham na empresa, fica um pouco mais fácil, porém, gerenciar conflitos familiares dentro da empresa é algo mais difícil que a gente possa imaginar. É utópico falar, né? Deixa os problemas de família em casa e vem para cá só com a cabeça profissional. A gente sabe que isso não acontece. Então, só para responder sua pergunta, definir funções é primordial. E se não tem funções definidas, nada melhor do que criar um conselho de família. O conselho de família elege um presidente, vamos supor que tem 10 na família que tem participação na empresa. Elege um conselho. Tendo esse conselho, elege um presidente que vai participar com uma cadeira de um conselho de administração de 5 a 10 membros, de 5 a 11 membros. E tem um voto à família. E os outros podem ser conselheiros independentes ou conselheiros contratados, aí tanto faz. Mas elege um que vai ter o contato com o conselho, ou esse próprio conselho de família pode eleger um CEO, que é o cara que vai tocar a empresa. Mas o ideal é que elejam um que participe do conselho de administração e o conselho contrate um CEO. Aí tem que ver, Sérgio, o tamanho da empresa, né, o porte, porque tudo isso envolve custo. Agora, vamos supor que seja uma empresa pequena. A minha sugestão é define função de cada um e a atribuição e principalmente os limites de cada um. Porque são pessoas que não podem ser demitidas, teoricamente. Né? Então, é importante a gente definir função. Lembrando que, nesse exemplo, as 2 filhas são herdeiras, elas podem ser demitidas a qualquer momento. O dono da empresa que está no CNPJ, que está no contrato social, é o empreendedor que fez a empresa. Eu fiz um estatuto aqui, uma reforma, os 3 são sócios. Então, os 3 podem dar opinião dentro da cota de cada um. Então, o processo de governança precisa ser estudado, mas é algo aplicável em
em microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. É isso, Sérgio. Acho que... Vamos lá, Jair, coordena aí. Aqui a Anaína sugere um evento online para discussão, abordando os temas pertinentes, né, do que foi falado. Você sugeriu aí de trazer Donzelli, o Prior, o Jean. O Sérgio agradeceu. Eu sugiro o seguinte, Jair, que a gente pense, aí a Edna também pode ajudar, a gente pense em uns... Não pode ser muito grande, umas 5, 6 pessoas, para a gente fazer um grande brainstorm junto, executivos mesmo de empresa, cara que está na ponta, sabe? Cara que viaja o mundo e tal, que possa trazer sugestões para que a gente traga recurso recorrente para as entidades. Pessoas engajadas com causa, sabe? Não adianta trazer um cara que não é engajado. A gente citou o Donzelli, é um cara, um grande amigo, é um cara super antenado, mas tem vários outros que a gente pode trazer para quebrar paradigma. Esse dia nós fizemos uma reunião com até o Munir, que é o presidente do Franca Basquete, que é amigo chama Fábio, ele mora na Austrália, é um cara totalmente engajado com essas causas, sabe? Ele é da Unicamp, fez um trabalho fantástico junto à Prefeitura de Campinas, é um cara que toparia fácil vir com a gente. Ele é focado mais na tecnologia, né? É um cara mais focado nas inovações tecnológicas. Hoje ele mora lá e dá assistência aqui no Brasil para empresas de tecnologia, mas podemos achar várias pessoas que possam, de alguma maneira, contribuir com ideias. Se vão viabilizar ou não, depende da gente. Uma ideia sem aplicar é só uma ideia. Não vale nada se a gente não conseguir viabilizar. Eu quero dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz uma viagem, uma imersão lá na Google e no Facebook nos Estados Unidos, e lá a gente conheceu a história da Tesla, do Elon Musk. Estava começando a Tesla. E aí eu fiquei indignado, porque o cara fez a Tesla e não patenteou uma peça da Tesla. Pelo contrário, ele publicou como se faz o carro Tesla. Como se faz lá a peça, a energia, de onde traz, aquelas coisas todas. Aí eu falei, esse cara tá maluco, é um louco, um lunático. E aí eu fui ler uma reportagem dele e ele falou, tudo bem, todo mundo pode ter ideia, mas ninguém vai ter a atitude que eu tive de fazer. Se alguém tiver, a gente melhora o mundo. E ele vai botar a gente para morar em Marte, hein? E depois na Lua, ou da Lua em Marte, não sei. É um lunático, mas vai dar certo. Ninguém imaginou que ele ia mandar um foguete, o foguete pousava no mesmo lugar, igual o drone, sabe? Que vai e volta, e o cara fez. Só que ele, é só para dar um exemplo que eu gosto muito dele, de falar o seguinte, uma ideia é só uma ideia, se não tiver atitude não vale de nada. É necessário ter os porquês, né? O porquê que eu estou aqui, mas eu vejo que é de suma importância nós temos alguém de governança, assim como você, como o Carlos, mas ter ideias também de tecnologia, de pessoas jovens. Então, ter representantes de várias categorias, não muitos, como você falou, né? Mas do comércio, da indústria, sei lá, dessas repartições, mas ter pessoas de fora com essas ideias bem diferenciadas que possam nos provocar bastante, sabe? Que é a fala normal, né? O que nós podemos pensar fora da caixa? O que nós podemos ver de outro lado? Né? Eu acho que isso é muito importante. Edna, a governança passa por uma coisa básica que chama pluralidade. Se Sim. nós não formos plural, não adianta ter governança, todo mundo pensar igual, então tira a governança e bota um gestor lá só. Né? É legal termos, né? Gente que pensa diferente da gente. Eu estou vendo o Jean aqui, o Jean é um cara altamente tecnológico também, pode contribuir muito, até ele é o coordenador da Impera, que é a incubadora de base tecnológica aqui em Franca. Pessoas que pensam diferente, que nos provoquem, que nos tirem de fato da zona de conforto. Eu brinco com o Carlos, né? Que ele é ligado no 320, porque a todo momento ele está provocando, ele está falando o que nós podemos fazer diferente. Não é à toa que o Magazine está onde está, né? Porque tem executivos e gestores como ele. Mas eu falo o seguinte, se tivermos um grupo onde todo mundo pensa igual, é melhor não ter o grupo, né? Que não vai levar para lugar nenhum, nós vamos ficar paradinhos no mesmo lugar. Exatamente. Acho que eu provoquei muito, agora eu vou ficar calado e dar oportunidade para outro. Provoca mais, assim que é bom. Jean, você quer falar? Você abriu a câmera? O Lécio, eu acho que quer falar, abriu o microfone. Lécio. Bom, pessoal, eu quero parabenizar também o Marcelo pela fala dele. O Empreender Social
luta aí para manter, né, as pessoas participando ativamente. Agradecer o Jader também, né, que carrega esse grupo aí com muita vontade, com muita força. E eu quero me responsabilizar aí junto com o Jader para viabilizar mesmo esse encontro aí para criar ideias de sustentabilidade para as organizações e resgatar uma fala do Marcelo que eu uso muito junto com a minha equipe, que as instituições elas vão existir para sempre, né, a partir do momento que nós conseguimos essa sustentabilidade e que nós somos passageiros e que nós realmente devemos, né, fazer a nossa parte para que essa instituição, essa organização, ela seja sustentável, né, para nós deixarmos aí algo de bom para as outras gerações que vêm. Tá? Então, já pode contar comigo. E aí eu já anotei aqui, né, o nome do Donzelli, o Marcelo também, muito importante participação, o Jean, a Edna, o Prior e o Fábio. Então, eu abro para o grupo, caso tenha alguma sugestão de pessoas para a gente já deixar aqui nessa lista para a gente viabilizar esse encontro. Lécio, eu quero só pegar um gancho da sua fala e falar o seguinte: tudo isso que você falou resume-se numa palavra, duas palavras talvez, propósito e legado. Né? Oscar Mutomura fala muito, né? O grande guru da Luiz Helena fala legado, o que a gente está deixando de legado para a sociedade, né? Que mundo nós estamos deixando, não é o que mundo nós estamos vivendo, é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Então é o legado que a gente vai deixar e o propósito de fazer tudo, né? E o propósito leva ao legado que a gente deixa, ou o legado leva ao propósito, é importante a gente deixar de alguma maneira. Ótimo. Pessoal, podemos caminhar para o encerramento. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Marcelo, muito obrigado. Essa é a aula... Jair, antes de você encerrar, quero falar uma coisa. Lécio, nós nunca vamos desistir desse grupo, hein? Só se vocês desistirem da gente. A nossa função aqui é batalhar para que esse grupo cresça cada vez mais. Esse é um compromisso da CIF com vocês. A função da CIF é coordenar. Eu não tenho que fazer. Eu tenho que dar oportunidade para que vocês façam. Se a gente for fazer, nós não temos braço para tudo isso. Então, a nossa função é unir e fortalecer cada vez mais esse grupo. Contem, todos vocês, cada vez mais com a CIF. Nós estamos e sempre estaremos aqui para isso. Agora pode encerrar, Jair. Isso é verdade. Assim que eu entrei no Empreender, eu tomei um puxão de orelha do Marcelo e do Prior, que esse núcleo não pode morrer de jeito nenhum. É isso aí. Então, agradeço mais uma vez a todos. Essa é uma aula inaugural. A aula inaugural que o Marcelo deu para a gente, que começando... Aula não, porque eu sou professor, pô. Tá bom. Um bate-papo inaugural. Não tenho essa honra de ser professor. Um dia talvez, mas não tenho essa honra de ser professor. Tá certo. Começando as atividades, então, né? 2021, um ano desafiador. Ano passado a gente não sabia muito o que ia acontecer. Esse ano a gente já sabe, né? Que vai ser difícil mesmo. Então vai depender muito da união de todos, do comprometimento, do engajamento. Então agradeço a participação mais uma vez de todos. E Marcelo, muitíssimo obrigado por ter tido esse bate-papo com a gente aqui. Faça o encerramento, por favor. Que aí eu desligo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. O dia... primeiro, conversar sobre governança, que é um assunto que eu adoro. Participar do Empreender, que eu adoro. E poder falar da CIF, eu estou no paraíso, não preciso mais de nada. Então, contem comigo, o que precisar, estou à disposição de vocês. Obrigado pela paciência aí de ter me ouvido. Valeu. Obrigado a todos. Tchau. Valeu, pessoal.